Boa noite, muita paz para todos e para todas. Alegria grande poder estar aqui de volta no Cristo Consolador, hoje trazendo essa reflexão com o objetivo de a gente se conhecer um pouco mais, porque normalmente achamos que nós nos conhecemos, sabemos quem somos e assim por diante. Então a ideia é que nós possamos fazer esse mergulho a fim de podermos entender melhor como nós funcionamos enquanto ser humano que somos. E a gente começa com essa frase de Jung, que foi o pai da psicologia analítica, ou psicologia junguiana, como alguns outros chamam. E ele diz que o significado da minha existência é que a vida me endereçou uma questão, ou, ao contrário, eu mesmo sou essa questão. E toda a sua vida foi trabalhando em cima dessa questão, buscando se conhecer mais para poder nos legar, e aí vamos ver algumas das informações que ele nos deixou através dessas reflexões profundas sobre quem ele era. Então foi um desbravador da mente humana, foi muito rechaçado, deixado de lado justamente pelas opções espiritualistas que ele fez na sua abordagem. Como ainda hoje, né, quando você tenta fazer uma abordagem de um tema mais profundo dentro de uma perspectiva espiritual, a academia ainda tem as suas reticências. Mas muitos pesquisadores vêm derrubando essa parede para que a gente possa entender melhor o significado da vida. E assim como Jung, parafraseando ele, poderíamos dizer que essa também é a nossa grande questão. Descobrir quem eu sou, o que eu sou, e como a própria doutrina espírita nos propõe, né? Onde estou, de onde eu venho, para onde eu vou, por que estou do jeito que estou, e assim por diante. E aí é interessante, eu destaquei também essa frase, que eu acho muito, muito profunda e apropriada, quando ele propõe que a religião permite ao ser humano o contato com símbolos e arquétipos fundamentais pelos quais os seres humanos, isoladamente ou de forma coletiva, encontram explicações e significado para os mistérios e dificuldades em suas vidas. E é por isso que os símbolos e os arquétipos sempre estiveram presentes em toda a história da humanidade. Nós temos essa necessidade para podermos ter um perfeito entendimento do significado da vida, porque sem isto fica um tanto difícil. Poderíamos pensar, por exemplo, quando se fala aqui de arquétipo, que é um termo da sua psicologia, psicologia junguiana, e que vamos ver já o que significa, é, na verdade, aquela ideia primordial que vem antes de tudo e que muitas vezes nós precisamos de um arquétipo central, como alguns estudiosos apontam, porque até bem pouco tempo o arquétipo central que nós tínhamos no Ocidente era a religião católica, mas por várias ocorrências isso foi perdendo força. E nós não podemos ficar sem um arquétipo central. Então tem que ter algo que nos oriente, que nos guie nesse sentido, para que inclusive nós possamos dar sentido à nossa vida. E aí poderíamos pensar assim que o Espiritismo vem para nós, espíritas, com essa força, buscando justamente assumir esse papel, pelo menos para nós, a fim de que nós possamos encontrar um sentido para a vida. É por isso que muitas vezes todos nós sonhamos, né? Isso é
inquestionável. E os sonhos são repletos de símbolos, símbolos que estão armazenados no nosso inconsciente mais profundo, no nosso inconsciente pessoal, sonhos que são premonitórios, sonhos que são, na verdade, verdadeiros encontros espirituais, tudo isso trazendo para o nosso campo consciente essas realidades psíquicas repletas de simbolismo e que requerem um certo conhecimento, uma certa sensibilidade para a sua devida interpretação. E aí Joana de Ângeles vai informar no livro Homem Integral, que é, na verdade, o segundo livro da sua série psicológica, já que o primeiro foi Jesus e a Atualidade, e ela segue com muitas outras obras, tratando dessas questões dentro de uma perspectiva psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, fazendo uma ponte com o Espiritismo e com o Evangelho do Cristo. Então, nessa obra, no seu capítulo 1, logo no início, ela vai afirmar que o grande desafio da nossa atualidade para nós homens, em termos de humanidade, é o nosso autodescobrimento. Nós nos autodescobrimos. E aí ela continua. Não apenas a identificação das necessidades, mas principalmente da realidade emocional, das aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Quem de nós tem o domínio sobre essas três dimensões nossas? Quem de nós realmente tem esse perfeito conhecimento dessa necessidade, dessa realidade emocional? Diríamos também dessa realidade espiritual, já que todos nós somos espíritos. Quais são, de fato, as nossas aspirações reais, legítimas? Ou, para nós entendermos melhor, como nós lidamos com as ocorrências do nosso dia a dia? E aí a gente diz que se conhece. Eu sei quem sou, eu sei como reagiria nessa ou naquela circunstância. Será? E faz como a história daquelas duas amigas que diziam: se alguém me assaltar na rua, eu corro atrás, bato, faço e aconteço. E a outra diz: Deus que me livre, eu congelo. E um dia estavam passeando no calçadão, o malandro vem, puxa a bolsa de uma, a que disse que ficava congelada, correu atrás para pegar o moleque. E a que disse que correria atrás, ficou estátua. Então, como nós nos conhecemos? Nós, às vezes, achamos que vamos ter uma postura, mas quando diante da ocorrência, a nossa reação é completamente outra. Vejamos, quantas vezes já nos arrependemos do que nós dissemos e não queríamos dizer? Ou fizemos quando nós não queríamos fazer? Então, quem nos controla? Eu tenho o controle de mim mesmo? De fato? Em termos de 100%? Não. E a gente vê hoje, na humanidade atual, essa ocorrência se dando mais do que nunca. Quantas pessoas perdem o controle no trânsito, ou em casa, ou no trabalho, e de repente estraga toda a sua vida. Por conta de quê? Uma reação emocional indesejada num determinado momento. E por que isto acontece? Porque nós não nos autoconhecemos a partir do autodescobrimento e porque não temos um autogerenciamento emocional como deveria ter, vamos ver mais adiante. Então a gente vê que é importante esse autodescobrimento. É a Joana ainda que vai afirmar que a psicologia no início era muito confundida com a filosofia, mas foi ganhando independência, um status próprio, como até hoje. E, consequentemente, a psicologia espírita surge, principalmente através desse trabalho realizado pela mentora, através de suas obras, para criar justamente uma ponte. Como ela pontua aqui, tornar-se ponte entre os vários contributos dos pesquisadores ancestrais e os atuais também, para que possa iluminar o nosso pensamento
a fim de podermos assim nos conhecer mais e sabermos quem de fato nós somos. E assim penetrar dentro desses abismos do inconsciente para iluminar esses desvãos sombrios, como ela pontua, e assim podermos, nos conhecendo cada vez mais e melhor, avançarmos para a grande luz. Mas para isso, como ela propõe, você vai entrar nesses abismos para levar luz do seu inconsciente individual, do seu inconsciente coletivo, dos arquétipos, dos complexos, dos impulsos, das tendências, das aptidões, os conflitos e tormentos, a fim de que nós possamos alcançar aquela aspiração de beleza que nós temos. Então vejamos que é um caminho longo a ser percorrido. Jung chamava esse caminho de individuação. Poderíamos dizer, em termos espírita, que é o nosso trabalho de progresso, de evolução, saindo dos estágios mais primitivos para alcançarmos os estados luminosos. E tudo isso para quê? Aprender. Aprender o quê? Aí vem ainda Joana em sua obra e propõe aprender a se conhecer, porque nós não nos conhecemos de fato. Aprender a viver, porque um animal também vive. Então não é somente viver. O que significa? Um sentido mais profundo para a palavra. Darmos um sentido assim à nossa vida, sabermos o porquê da nossa existência no planeta e para onde nós estamos seguindo. Daí porque aprender também a ser. Para aprender a ser, você precisa saber quem você é e, por consequência, aprender a amar. E essa foi a grande tônica do ensinamento de Jesus, buscando ensinar ao seu tempo e deixar para a posteridade o alcance dessa realidade de poder se amar. Daí porque amai os vossos inimigos, amar o vosso próximo como a vós mesmos. Um novo mandamento vos deixo, de que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí é o desafio maior. Então poderíamos dizer que estamos aqui para aprender a amar. E seguindo essas etapas do se conhecer, do viver, do ser, para culminar justamente nela. Essa frase atribuída a Freud, eu acho também fantástica dentro dessa nossa proposta de hoje, quando ele propõe olhar para dentro, para as suas profundezas, e assim aprender primeiro a se conhecer. A questão é que temos medo de olhar para dentro. Daí porque olhamos sempre para fora. É mais fácil lidar com o que está fora. E temos um grande receio de olhar para dentro, porque para alguns a gente não sabe o que vai encontrar. Ou então a gente já sabe que boa coisa não é. Então quem não encara a si mesmo, vive num grande conflito sempre. Daí olhar para dentro, ou como diz o Marlon Riquedal, vá para dentro. E ir para dentro não é fácil, porque se trata de lidar com tudo aquilo que temos dentro de nós. E o que é que nós temos dentro de nós? É isso que a gente vai conhecer um pedacinho do que nós somos. Ainda a Joana de Ângeles, agora no livro Em Busca da Verdade, ela afirma que o ser humano, todos nós, somos organizados por complexos elementos e que transcendem, superam uma análise superficial, exigindo, portanto, seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Então, quando nós perguntamos, então, o que é que eu sou de fato? Como é que a gente colocaria isso para um amigo ou uma amiga? Quem é você? Quais são as suas partes constituintes? E aí surge para nós o Espiritismo já nos esclarecendo uma grande parte da questão, quando Allan Kardec propõe a nossa Constituição em 3 dimensões. Somos um espírito que tem um perispírito, que tem um corpo físico. Perispírito, corpo intermediário,
que serve de comunicação entre o espírito e o corpo propriamente dito. Essa é a nossa constituição básica, todos nós a temos. Quando a gente desencarna, deixa o corpo e segue viagem com o nosso perispírito, que é o corpo onde nós vamos nos expressar no novo mundo em que nós venhamos a estar. E nós denominamos de mundo espiritual. Mas com o tempo vem André Luiz, através de Chico Xavier, e acrescenta que dentro dessa nossa estrutura nós temos outros campos que nós não tínhamos ainda nos dado conta. E André Luiz acrescenta que nós somos um espírito que tem um corpo mental, que tem um perispírito e que na reencarnação modela o corpo físico fazendo surgir o duplo etérico. Na morte biológica se desfaz o corpo físico e o duplo etérico. Vamos dizer que pertence mais a esse campo mais denso. E a gente segue viagem espírito, corpo mental, perispírito. Aquilo que Kardec chamou de perispírito, nós entendemos assim, como outros estudiosos da doutrina, que na verdade são vários corpos, vários elementos. Se não vejamos André Luiz em nosso lar, primeiro dia de trabalho, na Câmara de Regeneração, morto de cansado, porque o espírito cansa, vai dormir. Dorme e sonha. O espírito sonha e sonha que está indo visitar a mãezinha dele numa colônia, vamos dizer assim, acima de nosso lar. E ele olha e vê o corpo dele lá dormindo na Câmara de Regeneração, como nós. Quantas vezes a gente sai num sonho, olha para a cama, está o nosso corpo físico lá. Aí a gente pergunta, o que é que André Luiz deixou lá na Câmara de Regeneração, dormindo, e foi com que corpo visitar a mãe? Um outro perispírito, mais sutil. Então são vários e vários corpos, tá? Então essa é, digamos assim, essa nossa estrutura na percepção da doutrina espírita. Mas aí vem esse grande pesquisador e sábio que foi Jung e propõe essa estrutura psíquica para nós nos situarmos no que nós somos, para podermos nos conhecer mais. Existem outros modelos de outros pesquisadores, mas a Joana de Ângeles vai trabalhar principalmente na sua obra com essa proposta, principalmente de Jung. E aí, ele vai dizer que todos nós temos uma área que chama de consciente. Vejam que é esse círculo mais externo e escuro. O círculo externo, mais escuro, é maior. Isso não quer dizer que o consciente seja maior do que as outras áreas. Não. É apenas para simbolizar que ele é mais externo. Por exemplo, nós estamos acessando essa área do nosso consciente aqui e agora. Sabemos onde estamos, as horas, a temperatura e assim por diante. Ok? Muito bem. E aí ele vai propor que também tem por baixo desse consciente, vamos dizer assim, né? Porque essas áreas, quando são estudadas, veja bem, não são áreas físicas propriamente. É como se fossem áreas virtuais. A gente faz as colocações aqui dizendo que está mais abaixo para a gente poder se situar. Então, o que é que ocorre? Então, abaixo desse consciente, nós vamos encontrar o que ele nominou de inconsciente pessoal. Todos nós temos o inconsciente pessoal, que na sua percepção, de Jung, nós, quando nascemos, começamos a elaborá-lo. Nós vamos um pouquinho antes, conforme outras propostas de outros estudiosos. Diríamos que esse inconsciente pessoal, na verdade, começa a surgir desde a fecundação. Porque quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, se transforma no ovo, ocorre a ligação do espírito ao corpo. E essa ligação e o desenvolvimento daquele embrião para um feto é todo carregado de emoções, de situações, que podem ser traumáticas ou não. Daí começa a se formar esse inconsciente impessoal na nossa percepção. E as experiências de regressão a vivências passadas mostram isso, porque vai-se ao ventre materno e vai se descobrir memórias chamadas de perinatais desse período da gestação.
onde alguns traumas podem ser situados e localizados. Mas o fato é que esse inconsciente pessoal está aí, logo abaixo do nosso consciente. Por exemplo, se eu perguntar a vocês onde vocês estavam na quinta-feira, hoje é quarta, né? Na quarta-feira passada, estavam aqui, estavam em outro lugar? Vocês não estavam conscientes disto aqui e agora. Mas a partir da pergunta você vai lá buscar a informação. O que aconteceu com você quando tinha 15 anos de idade? Como foi esses 15 anos? Você não está lembrando disso aqui agora, não está consciente disso. Mas aí você vai buscar essa informação porque está ali no inconsciente pessoal. Então funciona como um arquivo de 3 gavetas. Você tem esse consciente, onde na verdade é essa área mais próxima, mais acessível, o inconsciente pessoal, a segunda gaveta, e lá embaixo, no inconsciente mais profundo, as outras informações, ok? Mas ele também vai dizer que existe um inconsciente coletivo, foi o nome que ele deu, porque ele vai perceber que todos nós temos informações, características de toda a humanidade em todo o seu período evolutivo. Joana de Anjos vai dizer em sua obra que esse inconsciente coletivo de Jung corresponde à memória integral do espírito. Porque todos nós, enquanto espíritos, temos uma memória integral. Desde quando fomos criados até o presente momento. Só que a gente não lembra. Quem lembra da vida passada? A gente não lembra da vida passada, quanto mais. Às vezes a gente não lembra coisa dessa vida, não é? Então, o que é que acontece? É esse armazenamento no próprio espírito, mas ele entende que isso está como que fosse nesse inconsciente coletivo que nos é transmitido geneticamente. Ok? Muito bem. É a percepção que ele tem para a questão. Mas aí dentro dessa estrutura, ele vai afirmar que existem outros componentes, e são vários, né? Entre eles esse A que é de arquétipo, que vai se situar no inconsciente coletivo. Existem tantos arquétipos quantas as experiências que tivemos no caminho evolutivo. E no inconsciente pessoal, a existência dos chamados complexos. Então a gente tem cuidado daqui para frente quando a gente dizer assim, você é complexado, como se a gente não fosse. Todos somos. Todos têm complexo. Tá? E nenhum problema nisso, faz parte da nossa estrutura psíquica. Então, por trás de cada complexo, você tem um arquétipo. Aí você tem o complexo materno, o complexo paterno, o complexo de inferioridade, de superioridade. Sempre por trás dele tem um arquétipo dando origem, como se fosse uma forma. Vamos imaginar, portanto, que o arquétipo é como o leito de um rio seco, que você joga água ali, e aquele leito vai dar o formato que a água precisa, conforme as suas condições. Muito bem. Mas ele também vai afirmar que nós temos um ego e temos um self. E o ego está situado aqui na área do consciente, mas ele invade um pedacinho do inconsciente pessoal. O ego é o centro da nossa consciência. É essa área que nós estamos usando aqui agora. O ego é a porta de entrada para tudo aquilo que vai para o inconsciente. Se você não abrir a porta, não tem acesso. Ok? E ligando o ego, nós temos um eixo chamado eixo ego-self, já que o self é o arquétipo aqui principal e o gerenciador de toda essa psique. O ego, como ele se acha, ele vai se considerar o centro da nossa psique, mas não é o centro, vamos dizer assim, e toda a parte da psique é o self, que é a nossa essência espiritual, no dizer de Joana de Anjos. Quem comanda a nossa vida, é o ego ou é o self? Normalmente é o ego. Tá? E o ego, ele não gosta de mudança, ele é muito crítico. Daí porque nós temos, às vezes, muita dificuldade para mudar. E quando acessamos essas energias que vêm do self, que vamos despertando, esse self vai inundando esse ego com essa energia, nos proporcionando condições para que nós possamos alcançar o nosso objetivo.
Tudo bem até aqui para vocês? Tá? Muito bem. Aí vem uma terceira possibilidade, vimos Kardec, vimos Jung, e essa outra possibilidade é de André Luiz no livro No Mundo Maior, quando ele analisa a nossa casa mental. Então veja que são mapas para a gente se conhecer mais, como a gente funciona nessa área mental. E André Luiz vai dizer, sinteticamente, para a gente poder se situar na sua proposta, que nós temos um edifício de 3 andares. E na área mais baixa, ou seja, no térreo, nós vamos encontrar o que ele chama de subconsciente. Esse subconsciente vai estar repleto de todos os arquivos do nosso passado. Tudo aquilo que nós já experienciamos, aí se encontra depositado, interferindo na nossa vida atual, sem que às vezes tenhamos consciência disto. Ok? É por isso que, inclusive, quando nós nascemos, nós temos coisas que nós não precisamos aprender, já sabemos como é que faz, porque está guardadinho. Ok? Então, aí nesse passado, nós vamos encontrar os automatismos que trazemos e os hábitos que nós trazemos desse passado construído. Na área intermediária tem a zona que ele chama de consciente ou consciência, que é justamente essa área do presente, aqui e agora, onde vai se situar justamente todo o trabalho do nosso esforço e da nossa vontade. E numa área mais acima, o que ele denomina de superconsciente, onde está projetado o nosso futuro. O que fomos, o que somos e o que seremos. Nesse futuro é o ideal, é a meta. Olha Jesus, vós sois deuses. Está aí no subconsciente. Onde as neurociências hoje investigam o assunto e vem trazer para nós que essa área, como o próprio André Luiz coloca em suas obras, principalmente nessa área dos lobos frontais. Então temos passado, presente e futuro. Está aí a grande luta que a gente vive quando nós, por exemplo, que estamos aqui aprendendo, reaprendendo, buscando através do esforço, da vontade, domar esse passado, para construirmos um outro futuro. Muito bem. E aí a gente vive num conflito e numa luta constante entre o que nós éramos, o que nós somos hoje e o que nós aspiramos ser. Ou não é? Olha Paulo que ele dizia, aquilo que eu quero fazer, o bem, eu ainda não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu ainda faço, por conta do hábito. Então é necessário um esforço, uma vontade, uma mudança, poderíamos dizer, de paradigma, para a gente entender o sentido de tudo isso, para nos dar a força para operar a mudança. Por exemplo, nós que estamos aqui hoje, no Cristo Consolador, já há alguns meses, já aprendemos algumas coisas, já exercitamos a nossa vontade, o nosso esforço, e aí a gente pergunta, nós somos iguais de quando nós chegamos? Não, houve mudança. Aqueles que estão há mais tempo, a lógica é, mudaram mais. Mas às vezes há aqueles que podem ficar o tempo todo e não muda nada, né? E aí está cantando a música de Gal Costa, né? E que tem a síndrome de Gabriela. Nasceu assim, é assim mesmo, quem quiser que aceite, e vai morrer assim. Pior que não morre assim, porque tudo muda. É a grande lei da vida, como dizia Heráclito, é a lei da mudança. Tudo muda. E ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Então, dessa forma, André Luiz coloca para nós essa realidade dessa maneira. Quem quiser, é um estudo muito interessante, Nossa Casa Mental, se eu não me engano o título, No Mundo Maior de André Luiz. Então, como dissemos naquele mapa de Jung, todos nós temos um inconsciente pessoal. E o que é esse inconsciente pessoal?
Para alguns outros, poderia ser entendido como subconsciente, já que Freud coloca dentro da sua proposta do mapa psíquico que nós temos um subconsciente, um consciente, um superconsciente. Então, esse subconsciente de Freud, pelo menos eu comparo assim, corresponderia a esse inconsciente pessoal de Jung, né? Onde refere-se a essas camadas mais superficiais do nosso inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas, como eu exemplifiquei ainda há pouco, seus 15 anos atrás, e assim por diante. Muito bem, e o que é que tem aí? Todas as memórias perdidas, todas as ideias dolorosas que são reprimidas, esquecidas de propósito, porque são dolorosas. E aí vamos ter os traumas. As percepções subliminares. Você entra num shopping e vai lá naquele corredor para aquela loja lá no final e vai que nem um soldado marchando. Mas você está ouvindo sons, você tem percepção visual de coisas no meio do caminho. Se alguém lhe perguntar depois, você vai dizer que não viu nada, não ouviu nada. Mas tudo isso está chegando para você. Porque existe uma percepção ativa. Por exemplo, quem está ouvindo o barulho sutil do ventilador? Agora está, porque eu chamei atenção para isso, mas não estava. Mas o barulho estava chegando. É por isso que num processo de hipnose, a pessoa nesse estado pode ter acesso a essas informações que não estavam, foram guardadas, mas não de forma, vamos dizer, consciente. Então, temos aí também aqueles conteúdos que ainda não estão maduros para vir para a consciência. Porque vivemos um processo de amadurecimento, porque quanto mais consciência de nós mesmos, maior gerenciamento sobre a nossa vida. Isso é tão interessante que no próprio mundo espiritual também existe um casal em nosso lar que começa a experimentar alguns fenômenos dentro da sua existência na colônia e que vai buscar ajuda. E os técnicos informam que, na verdade, se tratava de uma questão de memórias que estavam no seu, vamos dizer, subconsciente e que precisava tomar consciência. Eles aí vão passar por um processo de passos, de técnicas adequadas para se tornarem senhores de séculos de existências atrás. Tá? Então, há um conteúdo que não está maduro, mas à medida que amadurece, vem à tona. Por exemplo, Chico Xavier tinha um amadurecimento que conhecia várias e várias das suas encarnações até há 2000 anos atrás, quando conviveu com Emmanuel enquanto senador da República do Império. Então vejamos tudo isso dentro da gente. Memórias perdidas, ideias dolorosas que foram reprimidas conscientemente, porque é tão doloroso pensar naquilo, sentir aquilo que a gente reprime, empurra lá para dentro. Mas nem tudo que está no inconsciente é porque é reprimido. Às vezes está lá, na nossa percepção da psicologia espírita, porque vem do nosso passado espiritual. Ou porque lá está, porque chegou através desses sentidos que nós possuímos e que nós não tivemos a plena consciência do que acontecia. Então essa é uma estrutura que está presente em todos nós. E às vezes a coisa começa a vir à tona e às vezes você não sabe o que é que está acontecendo. Por quê? Podem ser conteúdos que estão querendo vir para o seu consciente. Mas como às vezes pode ser um conteúdo que é doloroso, você reprime. Mas vai forçando a barra para abrir a porta. Ok? Daí é importante a gente ficar atento ao que acontece com a gente no mundo de dentro. E atento aos sonhos que podem ser muito reveladores. O inconsciente coletivo, como eu já falei, é essa camada estrutural da nossa psique, onde contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida, portanto, novamente na estrutura cerebral de todo indivíduo, na percepção de Jung.
Na percepção de Joana, é a memória integral do espírito imortal. Mas nós temos aí também, dentro dessa estrutura, como nós dissemos, os complexos. E o que são esses complexos? São agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoção. Quanto maiores são a emoção e o campo de sua associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder de impulsionar toda a nossa vida psíquica. Problema ter complexo? Não. Problema é quando ele é constelado, que é o termo usado. Exemplo, aquela situação que um parente, um colega no trabalho ou no trânsito teve uma atitude ali e você tem uma reação, todo mundo para e se assusta. O que é isso? É porque a pessoa está reagindo com toda a força do seu complexo, às vezes. Porque o complexo reúne, vamos dizer assim, num sacozinho na nossa psique, tudo que é relacionado emocionalmente àquele tema, àquela situação. Daí porque você tem o complexo relacionado à mãe, ao pai, à inferioridade, superioridade e assim por diante. Havia no programa da Xuxa um quadro onde ela pegava um dos famosos e fazia um bate-bola rápido, né? Ela falava uma palavra e a pessoa dizia alguma coisa relacionada àquela palavra. E às vezes a pessoa chorava, ou não quero falar disso, e assim por diante. Esse foi o processo que Jung utilizou-se, a associação de ideias, para poder estudar essas questões. Porque às vezes uma palavra, um tema, uma coisa qualquer, desencadeia todo um mundo reativo por conta daquele carregamento de emoções que temos dentro relacionado ao assunto. Tá? Então, daí porque a importância de nós nos conhecermos e sabermos quais são os complexos que nós temos. Uma outra dimensão do nosso ser é o que é chamado de sombra. Todos nós temos uma sombra. Eu brinco exemplificando isso nos estudos tradicionais. O pessoal compara muito o médico e o monstro. Mesmo ser. Uma hora era médico, outra hora era monstro. Aí a gente pergunta, então, eu tenho o médico dentro de mim e tenho também um monstro? Sim, todos têm. Daí porque todos nós somos anjos e somos demônios. Daí porque todos nós somos heróis e, ao mesmo tempo, somos vilões. Da mesma forma que temos o santo, nós temos o pecador. Está tudo dentro. A questão é a gente reconhecer isso e começar o nosso processo de burilamento, de aperfeiçoamento. Esse é o caminho da nossa evolução. Mais modernamente, eu comparo essa sombra ao poderoso Hulk. Lembra? Aquele Dr. Banner, super gentil, bonito, bacana, e de repente, quando fica com raiva, ele fica azul? Fica o quê? Verde? Olha, você já está meio Hulk aí, viu? Ele então fica verde e sai da frente. Depois que passa, volta tudo ao normal. E é tão interessante a metáfora, porque o que é que ele busca? A cura para o Hulk. Assim como nós buscamos a cura para o Hulk que temos dentro de nós. E que isso nós só vamos lograr nesse laboratório interno do autoconhecimento para essa autotransformação, para essa autossublimação. E aí a gente controla o Hulk. Porque não é uma questão propriamente de você destruí-lo, mas de conhecê-lo e exercer o controle sobre ele. Daí a gente poderia, nesses estudos, pensar assim, então, porque às vezes a gente, quando ingressa no campo religioso, até nós espíritas, às vezes já temos como meta aquela coisa, não ter raiva, não ter ódio. Porque o mandamento nem amar, então só todo amor. Ilusão.
problema você ter o ódio dentro de si, a raiva dentro de si, a ira. Não. A questão é o que você faz com essa energia, com ela. O Dalai Lama dizia, tenha raiva, mas por pouco tempo. E alguns dizem que Jesus teve uma raiva. E como não concebia-se Jesus tendo raiva, diz que a raiva era divina. Que é quando ele entra no templo derrubando tudo, chicote, correndo solto no lombo do povo. Não dá para a gente imaginar Jesus fazendo isso, né? É uma parábola e tal. Mas vejamos, na verdade, todos nós carregamos esse lado sombrio. Admitir isso é o primeiro passo para você realizar a transformação. Ok? Agora, ter o cuidado, porque aqui não é uma acomodação à sua sombra. Ok? Como a síndrome de Gabriela, eu sou assim e acabou. Não funciona dessa forma, no sentido evolutivo da questão. Daí porque a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais, coletivos, que são incompatíveis com a forma de vida consciente escolhida, não foram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parcial, relativamente autônoma, com tendências opostas às do consciente. Todos nós temos isto dentro da gente. Aquilo que nós gostaríamos de ser ou de fazer, mas não fazemos por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Está lá dentro. Mas às vezes não está bem resolvido. E quando não está bem resolvido, constitui componentes da sombra. Está dando uma ideia, gente? Tá? Então esse conteúdo está todo dentro da gente. Se a gente for parar aqui um pouquinho, quantos pensamentos, quantos sentimentos nós temos e que ninguém sabe o que nós pensamos e sentimos. Porque nós, a gente tem vergonha, a gente acha que não deve ter mais, por isso ou por aquilo, por uma educação rígida, por aspectos religiosos, pela busca que já fazemos, não importa, mas está lá dentro. E você negar isso é problema, porque vai continuar lá dentro e vai fazer força para vir para fora. Daí aquela pessoa que tem um comportamento, de repente, torna-se totalmente diferente. A gente vê isso em algumas situações da mídia, né? Quando vai se analisar um crime hediondo, mas era uma pessoa tão pacata, tão calma, tão gentil, tão amorosa, mas era mesmo. Então, a sombra estava lá dentro. O monstro estava lá dentro. Então, se a gente não exercer um autoconhecimento para exercer um gerenciamento, complica. Então, o que sou? De fato. Já vimos aqui alguns aspectos. Vejamos um outro. Somos um homem integral, como a proposta do livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral. Onde eu sou um ser social, racional, ecológico, biológico, emocional, psíquico e espiritual. São dimensões do nosso ser. Okay? Existem outras, se nós quisermos. Daí o grande psicólogo Daniel Goleman propunha que dentro da nossa estrutura emocional, nós precisamos dessa autoconsciência. Mas para ter autoconsciência, precisa se autodescobrir, para realizar essa autotransformação. E essa autoconsciência para quê? Para que você tenha uma consciência social e, consequentemente, uma autogestão sobre si mesmo, para que tenha um melhor gerenciamento das relações. Por que os problemas nas relações? Por falta de autogerenciamento emocional. Por isso Jesus recomendava o amor, o perdão, a compreensão, a misericórdia e assim por diante. Tudo isso é o quê? Autogerenciamento emocional. E tudo esse conjunto para quê na visão do grande psicólogo? Porque tudo isso tem um impacto poderoso e positivo sobre as outras pessoas. Daí, quando você chegar em casa e é familiar disser assim, depois que você foi para esse negócio do Cristo Consolador, você está diferente, está mais calma, está mais assim, está mais... E está mesmo. Aí você percebe quanta coisa tem para consertar e diz que
É ilusão, é sua vista. Mas é mesmo, admita, mudou. Para o outro, você já é santo, apesar de você saber que tem um capeta dentro. Entendeu? São situações da nossa existência. Então, a conquista da consciência é, desse modo, um parto. Olha a comparação que Joana faz aqui. Muito dorido do inconsciente que continua detendo a expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. É um parto, mas não é cesariana não, é natural. É aquele que tem empurra e haja dor. Né? Acho que é por isso que Deus permitiu as mulheres parir, não os homens, porque na primeira não aguentava não. Então, indubitavelmente, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, no qual hoje transita com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico, para onde todos nós rumamos. Okay? Dessa forma, o grande desafio da nossa existência é esse olhar para dentro de nós mesmos, para que essa existência humana esteja, ela, na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. E assim, essa frase, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda, já dizia Jung. E a gente finaliza com essa questão. Ok, porque será que eu sou apenas o que eu percebo que sou? Ou sou muito mais do que isso? E Jesus via isso em nós, nosso potencial. Vós sois deuses. O que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais, se o quiserdes. Muita paz para todos.